Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria, antes de prosseguir, gostaria de agradecer a pessoa do nosso pastor pela confiança, também pelo nosso diácono Alexandro, em nos convidar para estar aqui nesta tarde transmitindo a palavra do Senhor, que é de muita responsabilidade, e eu reconheço isso e sou grata a Deus por esta tão rica oportunidade. Também gostaria de agradecer ao meu pastor pela confiança também em nos enviar até aqui. Há exatamente 8 anos atrás, eu não ia falar isso, mas Deus ele estava falando ao meu coração esses dias e Senhor, eu fiquei relutando em não falar, mas Deus ele é fiel, meus irmãos. E há 8 anos atrás eu estava ali no Salgado, eu era secretária da campanha ali. Acredito que os irmãos aqui conhecem o Salgado, né, que é bem pertinho. E Deus, ele, na sua bondade, infinita misericórdia, começou a falar conosco ali, naquela igreja. E eu lembro que uma certa vez, eu abri a Bíblia e comecei a falar no livro de Ana, falando sobre Ana e todo o sofrimento que aquela mulher ela passou. E eu lembro que na igreja só tinha 5 pessoas comigo, contadas comigo. E em seguida, o falecido amigo nosso, servo do Senhor, auxiliar, ele tomou o microfone e ele falou: hoje você está pregando para os bancos, mas amanhã você vai pregar para multidões. Glória a Deus. E essa manhã, meus irmãos, levou 8 anos. Glória a Deus, 8 anos. Esse convite que o nosso irmão Alexandre ele fez, ele é muito significativo para mim. Me sinto muito honrada em estar aqui nesta tarde. E sei que é de muita responsabilidade pregar a palavra do Senhor. Por isso eu rogo e peço as orações dos irmãos para que intercedam por mim nesta tarde, para que o Senhor ele tenha compaixão de nós, para que o Senhor ele tenha compaixão da minha vida, porque eu sei que de mim não sai nada, de mim, aleluia, eu não posso nada, mas tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Você está aqui nesta tarde por causa do Senhor, então ore aí em espírito e peça para que o Senhor ele continue falando conosco, amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Glória a Deus. No livro de 2 Samuel, o livro que nós fizemos a leitura. Segunda Samuel, capítulo de número 6. E a epígrafe nos diz: Davi traz a arca para Jerusalém. Glória a Deus. O versículo 1 nos diz: E tornou Davi, vamos recapitular, meus irmãos. Leia junto comigo, não deixe a sua Bíblia fechada. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rótula em Uzá, e chamou
aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, glória a Deus, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe, aleluia, glória a Deus, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto ele é um texto muito sugestivo. E a Bíblia nos fala algo bastante interessante, que eu gostaria de meditar e refletir com os irmãos nesta tarde. A Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, no capítulo de número 16, quando Deus, ele fala com o profeta Samuel e diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Pega o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E a Bíblia diz que quando Samuel ele chega à casa de Jessé, e os filhos de Jessé começam a passar diante de Saul, a Bíblia diz que Saul ele fica encantado pela formosura dos filhos de Jessé. E passa o primeiro, Eliabe. E a Bíblia diz que Eliabe, ele era formoso, com certeza, porque nos capítulos anteriores, se nós formos observar, a Bíblia diz que Saul, ele era um homem alto, que se destacava entre a multidão, e com certeza era um homem também formoso à vista. E Samuel, ele acredita que Eliabe, ele é um ungido do Senhor, porque a sua aparência era parecida com a aparência de Saul. E Deus automaticamente repreende o profeta e diz: Samuel, eu não olho a aparência, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração. E ali passa os outros filhos, passa Abinadab, passa Samar, passam-se os 7 filhos de Jessé, mas o Senhor não tem escolhido nenhum daqueles. E Jessé, ele olha e Samuel, ele olha para Jessé e ele diz: acabaram-se os filhos, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens. E Jessé, ele lembra do filho que está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele lembra do menor, porque naquela época era costume privilegiar os filhos mais velhos, o primogênito. E geralmente o filho menor, ele era o esquecido, o rejeitado, o desprezado, escanteado. E a Bíblia diz que quando Samuel ele chega à casa de Jessé, Jessé ele não lembra do seu filho Davi. E ele diz: tem um menor, ele está lá no campo. E eu acho interessante, meus irmãos, que Deus ele escolheu um homem que diante dos homens ele era rejeitado, diante do seu pai ele era rejeitado, diante dos seus irmãos ele era desprezado, mas diante de Deus ele era visto como homem segundo o seu coração. Um homem que Paulo ele descreveu lá em Atos, no capítulo de número 13, o versículo 22, que ele, aleluia, ele cumpriria toda a vontade do Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E ninguém via quando Davi ele estava lutando contra o urso e o leão. Ninguém via quando Davi
ele estava ali defendendo as ovelhas do seu pai. Mas Deus, lá do mais alto dos céus, ele estava contemplando Davi. Lá do mais alto dos céus, o Senhor estava olhando para o coração de Davi e estava dizendo: é este moço que eu irei levantar para reinar sobre Israel. É este moço que vai levar a minha presença, aleluia, de volta para o meu povo. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Saul, ele era um homem que havia, aleluia, desobedecido a Deus, que havia rejeitado a vontade do Senhor. Por isso Deus o havia rejeitado, por isso Deus o havia desprezado. Mas Davi não. Davi, ele era um homem que obedecia à voz de Deus. Davi, ele era um homem que com certeza obedecia à voz do seu pai. Por isso Deus escolheu aquele jovem, porque ele era um jovem que obedecia. E quando Jessé, ele vê a Davi, e ele unge Davi como rei de Israel, a Bíblia diz que quando Saul, ele percebe aquilo, que a unção de Deus está sobre a vida de Davi, que Deus o havia rejeitado, o seu coração, ele é tomado por uma inveja terrível. E ele começa a perseguir aquele jovem. E ele começa a ir atrás daquele jovem com uma vontade terrível de matar ele, de destruir a sua vida. Porque ele sabia que Deus, ele tinha negócio com Davi. Que Deus se agradava de Davi, não mais se agradava dele. Que o povo também se agradava de Davi. Que o povo gostava, aplaudia Davi. E o seu coração foi tomado por aquela inveja. E ele começou a perseguir Davi. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, ele lutou, ele venceu, aleluia, Saul, de uma forma muito linda, de uma forma honrosa, com muita maestria. Davi, ele teve chances de matar Saul, ele teve chances de acabar com a vida de Saul, mas no seu coração ele tinha, aleluia, ele dizia que ele não ia tocar no ungido do Senhor. Ele tinha isso gravado nas tábuas no coração dele: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Saul, ele vem a morrer, no capítulo 1 de 2 Samuel, a Bíblia diz, no capítulo 1 e o versículo 12, que Davi, quando ele fica sabendo da morte de Saul, ele pranteia a morte do seu inimigo. Ele jejua, ele chora com toda a sua casa, ele fica de luto pela morte de Saul. E no capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que Davi, ele começa a reinar sobre Israel com 30 anos de idade. E quando ele começa a reinar, surge o desejo, ou ele tem o desejo ardente no seu coração de trazer a arca para Jerusalém, de trazer a presença de Deus para Jerusalém. E, meus irmãos, a arca do Senhor, ela era o tesouro de Israel. A arca, ela representava a presença de Deus. A arca, ela representava a glória de Deus. Ela representava a bênção de Deus. Aonde a arca estava, ali estava a bênção do Senhor. E a arca, ela nada mais era do que um objeto, um utensílio feito de madeira, de cetim ou acácia. E ela era revestida com ouro. E na tampa da arca estavam 2 querubins feitos de ouro, um voltado para o outro. E em cima, a tampa da arca, ela era feita de madeira também, e ela era revestida de ouro. Aleluia. E a tampa da arca, ela também era chamada de propiciatório. Era ali que o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue, ou derramava o sangue do sacrifício, o sumo sacerdote, uma vez por ano.
E a arca, ela ficava no lugar santíssimo do tabernáculo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que dentro da arca existiam 3 objetos. Ela guardava 3 coisas. Ela guardava a vara de Arão que havia florescido, que simbolizava a escolha de Deus por Arão e pela tribo de Levi para o sacerdócio. A arca, ela guardava também as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, que simbolizavam o pacto de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. E dentro da arca também tinha um vaso de ouro contendo o maná, que simbolizava a provisão de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 4 de 1 Samuel, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, se sinta à vontade, a Bíblia diz que os filisteus, ele vem pelejar contra Israel. E Israel começa a perecer, começa a perder a luta. E os filhos de Eli, Ófni e Finéias, que estavam distantes da presença do Senhor, junto com os anciões, eles têm a ideia de buscar a arca, de pegar a arca e trazer até a peleja como um amuleto de sorte. E eles pegam a arca e quando chegam lá que começa a lutar, e a arca está ali no meio, os filisteus ficam sabendo que a arca, ela está ali junto com o povo de Israel. Eles dizem, vamos lutar, homem, com todas as nossas forças, porque esse Deus, ele é um Deus terrível. Esse Deus que feriu os egípcios, ele também vai nos ferir. Então vamos lutar com toda a nossa força. E os filisteus, eles vencem a guerra. Glória a Deus. Ófni e Finéias, filhos do sumo sacerdote, que também eram sacerdotes, eles morrem. E a glória de Deus, ela é levada de Israel pelos filisteus. E quando Eli, ele fica sabendo disso, ele morre. Por saber que os seus filhos haviam morrido e que a arca havia sido levada de Israel. E a Bíblia diz que quando a arca, ela chega até a terra dos filisteus, Deus começa a derramar de pragas sobre aquele povo, ferir aquele povo com tumores, e aquele povo começa a ficar perturbado, achando que todas aquelas pragas que estavam vindo sobre eles, vinham de Deus, era castigo de Deus, e eles tentam se livrar da arca de alguma forma, de alguma maneira, e eles pegam carros de bois, e colocam a arca em cima daqueles carros. E colocam os carros junto com a arca no caminho. E a Bíblia diz que os bois, eles conduzem a arca. E ela chega até a casa de Abinadab. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a arca, ela fica na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Alguns dizem que ela ficou lá por 40 anos, mas a Bíblia diz que ela ficou lá por cerca de 20 anos. E o que eu acho interessante e me chama a atenção é que Saul, enquanto reinava, ele não se importou em trazer a presença de Deus para junto dele. Ele não se importou em trazer a arca para perto dele, como Davi havia se importado. Saul, meus irmãos, ele havia se acostumado. E é um perigo quando o crente, o cristão, ele se acostuma a ficar sem a presença de Deus. Saul, ele estava acostumado, ele não sentia mais a presença do Senhor, ele não sentia mais a alegria. Saul, um dia ele profetizou. A Bíblia diz que quando Samuel, ele vai até Saul e ele derrama o azeite sobre Saul, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma aquele homem e ele começa a profetizar. E sabe o que é que eu acho interessante com isso? É que tem cristão que se acostumou a ficar sem a presença de Deus. Um dia profetizou, um dia falou em línguas estranhas, um dia sentiu a presença do Senhor, mas nunca mais sentiu a glória de Deus. E é um perigo, meus irmãos, quando isso acontece, porque quando nós estamos sem a presença de Deus, nós estamos vulneráveis ao pecado, nós estamos vulneráveis ao diabo, nós estamos vulneráveis ao mundo e nós estamos vulneráveis aos desejos da nossa carne. Por isso você não pode se acostumar em ficar sem a presença de Deus.
Esses dias eu conversava com um jovem lá da mocidade, e ele dizia: Jaqueline, tem dias que eu sinto que eu vou ser salvo, mas tem dia que eu não sinto nada. Tem dia que eu sinto Deus, tem dia que eu não sinto. E eu disse a ele: meu filho, a nossa fé ela é feita de altos e baixos. Tem dia que se o leão vier, a gente derruba ele, a gente mata ele. Mas tem dia que se vier uma formiga, a gente corre. Mas você não pode se acostumar a ficar sem a presença de Deus. Você não pode se acomodar a ficar sem sentir o gozo da salvação. Quando esses sentimentos vierem ao seu coração, quando você sentir que a sua fé está lá embaixo, aí é que você precisa lutar, aí é que você precisa clamar, aí é que você precisa entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e dizer: Deus, eu ainda sou o teu filho, eu ainda sou o teu servo, e eu quero sentir a tua presença. Porque quando Davi, no Salmo de número 51, quando ele havia pecado, ele escreve aquele belíssimo salmo, e ele está sem sentir a presença do Senhor, e ele diz a Deus: Deus, o Senhor pode tirar de mim o que o Senhor quiser, o Senhor pode tirar de mim o reino, o Senhor pode tirar de mim a minha família, o Senhor pode tirar de mim a minha riqueza, mas o Senhor não pode tirar de mim o seu Espírito. Porque sem o Espírito de Deus, o cristão está morto. Sem o Espírito de Deus, meus irmãos, não há vida, não há alegria, não há paz. Qualquer vento que vier, derruba esse cristão. Glória a Deus. E meus irmãos, a Bíblia diz que a arca ela ficou na casa daquele homem por 20 anos, e Saul ele não se importou em trazer a arca para perto dele. Mas quando Davi, ele começou a reinar sobre Israel, aquele homem, ele tinha um desejo no coração dele ardente pela presença de Deus. Aquele homem, ele tinha um desejo no seu coração pelas coisas de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nada nessa vida há de nos satisfazer. Sem a presença de Deus no nosso coração, nós estamos vulneráveis, como eu falei. Nada preenche o vazio que só Deus ele pode preencher no nosso coração. E ele sentiu esse desejo. E no capítulo de número 6 que nós lemos, a Bíblia diz que Davi ele prepara, ele pega os melhores homens do seu exército, 30.000 homens. E ele pega carros novos, ele pega carro novo. Ele pega os bois e ele coloca na frente daquele carro, e ele vai até a casa de Abinadab com alegria, com festa. E eu acho interessante aqui, é que Davi, ele não para perguntar a Deus qual era a vontade do Senhor. Ele não para saber de Deus, se Deus queria que a arca, ela fosse carregada, ela fosse transportada daquela forma. E ele vai com festa, ele vai com alegria buscar a arca. E é um perigo, meus irmãos, quando nós fazemos as coisas para Deus sem Deus. É um perigo quando nós fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, sem perguntar ao Senhor como Ele quer que seja, como Ele quer que aconteça. E no caminho, na Bíblia, da versão viva, ela diz que a casa de Abinadab, ela ficava numa ladeira. E no caminho, quando eles colocam a arca lá em cima daquele carro, e os bois eles tropeçam, e a Bíblia diz que Uzá, aquele homem, filho de Abinadab, ele tenta segurar a arca do Senhor. Ele tenta segurar a glória do Senhor. E eu acho interessante, meus irmãos, é que aquele homem, com certeza ele sabia, glória a Deus, com certeza aquele homem sabia que ele não podia tocar na arca. Ele sabia que ele não podia dirigir a sua mão à arca. Porque lá no livro de Números, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que só podiam transportar a arca
os coatitas, que eram da tribo de Levi, e eles não podiam nem tocar na arca, porque tocar na arca simbolizava uma grande transgressão. E quando Uzá, ele dirige a sua mão à arca, alguns estudiosos dizem que ele cometeu um pecado terrível. E que pecado foi esse, Jaqueline? Ele cometeu o pecado da presunção. E se nós formos olhar no dicionário, Aurélio, que significa a palavra presunção, lá diz que é uma ideia por antecipação, é uma segurança, é uma confiança em si mesmo. E ele achou, ele acreditou que se ele tentasse segurar a arca, Deus não iria feri-lo. E alguns até chegam a criticar e dizem que Deus é esse. Que Deus é esse que fere um homem, que tenta ajudar, que tenta segurar aquilo que está caindo, aquilo que é precioso, que é valioso. E aquele homem, ele cometeu esse terrível pecado. E eu acho interessante porque o significado do nome Uzá significa força. E aí nós podemos ver que ele achou que a força dele seria capaz de segurar a arca do Senhor. E tem muita gente, tem muito cristão, tem muitas pessoas achando que Deus não está vendo aquilo que Ele está fazendo, achando que Deus, Ele está lá no céu, nem se preocupa. Deus está preocupado com coisas maiores, porque Deus, Ele vai se preocupar comigo, um ser tão pequeno, tão insignificante. Deus, Ele tem outras coisas para se preocupar. Aí é que você está enganado. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus, Ele está vendo aquilo que você faz em oculto. Deus, Ele está vendo aquilo que você faz quando ninguém te vê. Deus, Ele está vendo, e nesta tarde Deus, Ele marcou um encontro com você que é igual a Uzá, que tem um coração igual daquele homem e que acha que Deus, Ele não está te vendo. Deus, Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e os olhos do Senhor, eles contemplam a tudo que está na terra. Deus, Ele contempla a impureza dos homens. Deus, Ele contempla o coração do homem. Deus, Ele sabe qual é a intenção que está por trás daquilo que você tenta fazer. Porque por mais que a intenção de Uzá parecesse ser boa, mas por trás do coração daquele homem havia um grave pecado. Havia um pecado terrível. E o que chama a atenção é que Deus, meus irmãos, Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Com Deus ou é certo ou é errado. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Aquele homem desobedeceu ao mandamento do Senhor. Aquele homem achou que Deus iria perdoar o seu pecado. Mas o que me chama a atenção também é que aquele que serve ao Senhor, ele é diferente. Aquele que tem uma vida de santidade, que tem uma vida de devoção a Deus, ele é diferente, ele obedece. Aquele que serve a Deus com sinceridade, com um coração contrito, ele anda diferente, ele se veste diferente, ele pensa diferente. Aquele que serve ao Senhor, ele não critica o seu pastor, ele não critica o seu dirigente, ele não critica a sua liderança, mas ele obedece, e Deus está dizendo a você nesta tarde: obedeça e obedeça. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 4, que Eliseu, ele visitava Sunem, e a viúva, ou a mulher sunamita, ela observou aquele homem. E a Bíblia diz que ela chega para o seu marido e ela diz: esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. E na versão viva diz que ela teve certeza. Ela disse para o seu marido: eu tenho certeza que esse homem, ele é um homem de Deus. Eu tenho certeza. E por quê? Porque ela viu. O que foi que ela viu em Eliseu?
foi o comportamento de Eliseu. A forma que ele agia, a forma que ele tratava aquela mulher, a forma que ele andava, a forma que ele olhava para ela. Foi isso que ela viu em Eliseu. E é isso que o mundo está vendo em você, jovem. É isso que o mundo está vendo em você, mulher de Deus, homem de Deus. O mundo está olhando para você de uma forma criteriosa. E ele está julgando você. Ele está julgando o seu modo de falar. Ele está julgando o seu modo de vestir. Ele está julgando os teus passos. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 1 e o versículo 8, que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Não se contaminar com o vinho que o rei servia. E eu acho interessante porque Daniel, ele fez a diferença. Ele fez a diferença diante de todos aqueles jovens e rapazes que estavam ali. Que estavam comendo daquela comida. Que estavam bebendo daquele vinho. Ele colocou no seu coração, eu não vou comer. Eu não vou comer. E alguns dizem que Daniel, ele não comeu daquela comida. Porque dentro daquela comida, dentro daqueles manjares, haviam alimentos que Deus havia proibido o povo de Israel de comer. Outros dizem que Daniel, ele não comeu daquela comida, porque aquela comida estava sendo oferecida, ofertada a outros deuses. E ele disse, eu não vou comer. Eu não vou pecar, eu não vou me contaminar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Daniel, ele resolveu fazer a diferença. Daniel, ele resolveu ser um jovem diferente. E nesta tarde Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a mim, escolha fazer a diferença. Escolha ser diferente, porque há recompensa quando o cristão, ele resolve fazer a diferença. Há recompensa quando eu e você decidimos não nos contaminar com os manjares que são ofertados a nós pelo mundo. Há uma recompensa. Há uma recompensa muito maior daquilo que você consegue imaginar. Há uma recompensa muito maior. Deus, ele é fiel para recompensar todos aqueles que se achegam a ele com um coração sincero, que resolvem ser obedientes ao Senhor, que resolvem fazer a diferença. E neste século que nós estamos vivendo, é o século de fazer a diferença. Não é um século mais de brincar. Deus, meus irmãos, ele está procurando pessoas que fazem a diferença, que pregam diferente, que falam diferente e doa quem doer. Deus está procurando jovens como Daniel. Existem pessoas por aí que dizem que Deus, ele não faz mais os milagres que ele fez no passado. Eu estava na escola dominical, isso já faz alguns anos, e a professora da escola dominical, uma irmã muito querida, ela disse, meus irmãos, Deus, ele operou no passado. Deus, ele fez muitos milagres no passado. Mas os milagres que Deus, ele fez no passado, ele não faz mais hoje. E eu reprovei aquela palavra no meu coração. Porque a minha Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 6, o próprio Deus, ele diz, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que é que você está aqui hoje? Porque Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele não muda, ele permanece o mesmo. A minha Bíblia lá em Hebreus, ela diz que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Deus, ele não muda. Deus, ele é um Deus imutável. Sabe quem foi que mudou? Sabe o que foi que mudou? Foi eu e você quem mudamos. Nós mudamos. Não oramos mais como nossos antepassados oravam, como a igreja primitiva orava.
Não buscamos mais ao Senhor com aquele desejo ardente como eles buscavam. Porque quando nós decidimos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixará ser achado por nós. Como diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 29 e o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só com a parte do seu coração, é de todo o seu coração. Existem igrejas por aí que dizem que Deus, Ele só quer o seu coração, mas a minha Bíblia diz que Deus, Ele não quer só o seu coração, Ele quer você por completo. Deus, Ele quer a tua vida por completo. Quando você começar a buscar ao Senhor pelas madrugadas, quando você decidir estar constantemente nos cultos de oração, quando você decidir estar aqui nos cultos de doutrina, nos cultos de escola dominical, deixar as redes sociais de lado, deixar a Netflix de lado, deixar o Instagram de lado, deixar essas coisas de lado, essas coisas que não acrescentam a sua vida espiritual. Aí você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Aí você vai ver o que Deus, Ele vai fazer na tua vida. O ano passado eu vim para a manhã missionária aqui na Doralice, e uma frase me chamou muita atenção e foi dita pelo nosso amigo aqui. Aquela frase, ela me marcou até o dia de hoje. E a frase dizia assim: o mundo ainda não viu o que Deus, Ele pode fazer através de um homem que se entrega a Ele sem reservas. É isso que Deus, Ele quer de você, jovem, homem e mulher, que você se entregue a Ele sem reservas, com todo o seu coração. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, ele ficou muito triste com a morte de Uzá. E alguns chegam a dizer que Davi, ele não quer mais trazer a arca para Jerusalém. E ele deixa a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E Deus abençoa tudo que aquele homem tem. Deus abençoa tudo que aquele homem possui, por amor à arca de Deus, por amor à presença de Deus, pelo temor, pelo zelo. Deus abençoa tudo que Obed-edom tem e a toda a sua família. Durante todos os 3 meses que a arca ela fica na casa daquele homem. E quando Davi ele fica sabendo que Deus estava abençoando a Obed-edom, ele resolve trazer a arca de volta. Alguns estudiosos dizem que Deus ele havia dado aquele sinal. Era o sinal de que Davi podia novamente buscar a arca de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele entendeu qual era a forma que Deus queria que a arca viesse para Jerusalém. Davi, ele entendeu que não era do jeito dele, que não era da forma dele, mas que era da forma de Deus, que era do jeito de Deus. Ainda é do jeito dele, ainda é da maneira dele, porque tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é dele. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer, é sobre o que Ele quer fazer. Você está aqui nesta tarde por causa dEle, foi Ele quem te trouxe a este lugar. Talvez se não fosse Ele, você tinha preferido ficar em casa na frente de uma televisão, ou sabe Deus lá o que você pretendia fazer, mas o Espírito Santo, Ele inquietou o teu coração, e Ele te trouxe até este lugar. E Davi, ele entendeu, e ele vai até a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam ao Senhor. A cada 6 passos que os levitas, os sacerdotes, eles davam,
eles sacrificavam ao Senhor. E a arca, ela veio sobre os ombros daqueles homens, sobre os ombros dos coatitas. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 15. Quando Davi, ele organiza todo o povo para ir buscar a arca de Deus, para ir buscar a presença do Senhor, para ir buscar o tesouro de Israel. E sabe o que a arca sobre os ombros, ela representa? Ela representa o desejo de Deus em se relacionar com o seu povo. A arca sobre os ombros, ela representa o desejo de Deus em ter comunhão com o homem falho, o homem que não é perfeito. Porque lá desde o jardim, quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus, ele vinha se encontrar com aqueles dois, com aquele casal, para se relacionar com ele. E Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo, ele ainda quer se relacionar conosco. Ele ainda quer ter intimidade conosco. Ele ainda quer ter comunhão conosco. E o sacrifício, ele representa morte. Deus falou fortemente ao meu coração e ele disse: Jaqueline, não existe sacrifício sem morte. Não existe sacrifício sem morte. E no sacrifício você oferece algo, você oferece alguém. E Paulo escreveu à igreja de Corinto no capítulo, na primeira carta, no capítulo 1, ou no capítulo 6, e o versículo 19. E ele disse àquela igreja: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e é morada do Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que se o seu corpo, o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, o nosso coração, ele é o altar. E é no altar que se oferece sacrifício. É no altar que se oferece sacrifício. E nesta tarde Deus está dizendo a você como é que está o teu altar. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, que quando Elias, ele desafia os 450 profetas de Baal, a primeira coisa que Davi, ele faz quando chega a vez dele de oferecer sacrifício a Deus, é pegar todas as pedras, é pegar o altar que estava desarrumado, é erguer o altar novamente. E sabe o que é que isso significa? É ter tempo para Deus. Aleluia, organizar o altar significa reservar um tempo para Deus, porque se não se levanta altar do dia para a noite, não se tem intimidade com Deus do dia para a noite. É preciso tempo, é preciso constância no Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo de número 91, e o verso 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E sabe quem é que habita, sabe quem é que descansa na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita. E habitar nos fala de constância. Habitar nos fala de permanência. Habitar não nos fala de uma coisa temporária, não. Ela nos fala de uma coisa permanente. Deus está dizendo a mim e a você nesta tarde: quer habitar no esconderijo do Altíssimo, quer repousar, quer descansar debaixo das minhas asas, habite em mim, habite em mim, habite em mim. Sacrifique no seu coração o seu tempo. Sacrifique no seu coração a carne. Sacrifique no seu coração, no seu altar, os seus olhos. O tempo que você passa nas redes sociais. O tempo que você passa na Netflix.
Tem tantos jovens por aí que sentem orgulho, que sentem prazer, que sentem alegria em dizer que assistiu uma série de não sei quantas temporadas em 2 dias, em 3 dias. E não é isso que o céu ensina, ou não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito lá. E Paulo, ele escreveu e ele disse que se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis entre todos os homens. Quantas pessoas estão esperando em Deus apenas nessa vida? Fazendo planos, fazendo projetos, esquecendo que existe uma eternidade. Esquecendo que existe um Deus que vai cobrar dia após dia tudo aquilo que eu e você fazemos. E muitos de nós deixamos de nos preparar para a eternidade, para o encontro com Deus. E gastamos o nosso tempo com aquilo que não traz retorno. Gastamos o nosso dinheiro, como disse Isaías, com aquilo que não é pão. Com aquilo que não nos alimenta, com aquilo que não nos satisfaz. E como é que fica a sua vida espiritual? Como é que fica a minha vida espiritual? Jesus disse, a palavra do Senhor diz, que aquele a quem você mais alimentar, será o mais forte. Se você alimenta mais a carne será forte. Se você alimenta mais o espírito será forte. E muitos de nós dizemos que não temos tempo para vir no culto de oração. Se você vir nesses dias num culto de oração, você vai ver como é. Antigamente eu escuto histórias que diziam que um culto de oração era um culto cheio. Era difícil ter espaço, era difícil ter lugar para alguém sentar. E as pessoas traziam um lenço para chorar. E hoje você vem para o culto de oração e você consegue contar nos dedos as pessoas que estão. Você vem num culto de doutrina, num culto de palavra. Jesus disse, vocês erram por não examinar as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus. E você não vê pessoas, você vê um número resumido. E é tempo de despertamento, meus irmãos. É tempo de buscar a Deus em primeiro lugar. É tempo de fazer de Deus a nossa prioridade. Porque se Deus ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não quer estar em mais nenhum outro. Eu acho interessante uma frase que o nosso pastor presidente, ele diz, que Deus ele é tão santo, mas tão santo, tão santo, que Ele não faz pacto com o pecado. Jesus disse que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Ele, ou você serve ao mundo. No seu coração não pode haver espaço para Deus e espaço para o mundo. João escreveu na primeira epístola universal do apóstolo João, ele escreveu no capítulo de número 2, o versículo de número 15 ao 17, e ele diz, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ela não é do mundo, ou ela não é do Pai, mas ela é do mundo. E aquele que faz a vontade do Senhor, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Aquele que obedece à palavra do Senhor, ele viverá eternamente, ele viverá para sempre. Aquele que obedece às verdades de Cristo, aqueles que obedecem o Evangelho, eles viverão para sempre do lado do Senhor, eles herdarão com o Senhor no céu.
Jesus, ele disse uma certa vez para os seus discípulos, em Lucas, no capítulo de número 9, que aqueles que quisessem vir após ele, deveriam renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E ele não disse isso para as pessoas que seguiam a ele, não. Ele falou isso para os seus discípulos. Jesus está dizendo nesta tarde a mim e a você: você quer me seguir? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, aleluia, tome sobre você a cruz, todos os dias sofra, todos os dias renuncie, todos os dias diga não para o pecado, todos os dias viva uma vida de santidade, todos os dias renuncie os desejos que não agradam ao Senhor. Foi isso que Jesus ele disse: você quer entrar no céu, você quer ter uma morada no céu, então renuncie-se a si mesmo, viva uma vida de santidade, viva uma vida de renúncia, viva uma vida separada do pecado. Porque a minha Bíblia diz que no céu só entra santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus, ele sempre vai querer mais de mim e de você. Deus, ele sempre vai querer mais. Deus, ele não vai querer uma parte, ele vai querer o todo, tudo. Porque ele naquela cruz, ele deu tudo dele. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, desceu a este mundo, sofreu pelos meus pecados, ele não tinha culpa, aleluia, ele não tinha nenhuma iniquidade, ele não tinha nenhum pecado, mas ele tomou sobre si as minhas enfermidades, ele tomou sobre ele as tuas enfermidades, para que hoje você pudesse ter o direito de entrar no céu pelas portas, para que você pudesse estar aqui hoje, sentado, adorando a Ele. É tempo de buscar ao Senhor, meus irmãos, meus jovens. É tempo de viver em santidade. Sabe o que é que eu entendo com a arca sobre o ombro dos homens, sobre os ombros dos homens? Sabe o que é que eu entendo com o sacrifício que Davi e aqueles homens faziam? É que o verdadeiro avivamento é que o fogo que queima e não consome, ele arderá nos nossos corações novamente. Ele estará no nosso meio novamente. Mas quando nós resolvermos não só buscar ao Senhor com festas, não só buscar ao Senhor com alegria, como Davi ele fez, com música, não, mas quando nós colocarmos o nosso coração, quando nós buscarmos a Ele, quando nós sacrificarmos a Ele, com choro, com lágrimas, com pranto, aleluia, é aí que o Senhor virá sobre nós. Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele desta forma, com choro, com lágrimas novamente, e Deus, Ele vai derramar da sua unção sobre o Brasil. Deus, Ele vai derramar da sua unção, da sua graça, do seu avivamento sobre esta cidade. Eu não tenho dúvidas disso. O Senhor, Ele está preparando a terra, o Senhor, Ele está preparando a nação para receber o tão grande avivamento que Ele vai derramar nesses últimos dias. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o que é que Deus Ele quer de mim e de você? Que nós nos arrependamos dos nossos erros. A Bíblia diz no capítulo de número 6 do livro de Isaías, o próprio Isaías ele escreve e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e os serafins estavam sobre ele e adoravam a Ele, e diziam que Ele é santo, e que toda a
Isaías, ele percebeu o seu pecado. E ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo pecador, de um povo que não teme a Deus, de um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Com um povo que no culto dá glória, dá aleluia, abre a boca, adora, louva, mas quando sai do templo se prostitui. Quando sai do templo não ajuda as viúvas, não ajudam os órfãos, mas pecam contra o Senhor. Eu habito no meio desse povo, eu sou impuro. Isaías, ele não tentou esconder o pecado dele. Ele não tentou enganar a Deus como Adão e Eva fizeram lá no jardim, quando Deus ele apareceu. Ele não tentou fugir, mas ele reconheceu que ele era um pecador. Esse é o primeiro passo para receber do Senhor o avivamento. É se arrepender, é mudar de direção, é se converter, é deixar de lado tudo aquilo que afasta, que te afasta, que me afasta do Senhor, e se voltar para Ele. Esse é o primeiro passo para receber a presença e o avivamento de Deus, para ser usado por Deus, é se arrepender, é buscar do Senhor a purificação, é buscar do Senhor a santificação, e só depois que o anjo tocou nos lábios de Isaías, com uma brasa viva tirada da tenaz, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz, e Deus ele disse: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E aí Isaías ele levantou a sua voz e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, a voz de Deus ainda está ecoando pelos quatro cantos da terra, e Ele está perguntando: a quem enviarei, e quem há de ir por mim? Será que você pode dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor? E Ele não conta só com os jovens, não. Ele não conta só com as crianças, não, mas Ele conta também com os adultos, com os velhos, Ele conta com todos. O Senhor Deus, Ele conta com todos. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, Paulo ele diz a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Segundo Timóteo capítulo 13, o verso 1, Paulo ele diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este foi o conselho de Paulo para Timóteo: afasta-te, Timóteo. Afasta-te, Timóteo. E esta é a geração que tem se levantado desde a ascensão de Cristo. E esta geração, ela permanece. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não ama a Deus. Uma geração que não busca a Deus. Uma geração que conhece de tecnologia, que conhece de jogos, que conhece sobre moda, música, ciência, todos os
não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o Deus que essa igreja serve. Mas em contrapartida, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus, Ele tem levantado uma geração de verdadeiros adoradores, uma geração que não se curva diante de Baal, uma geração que não adora e que não se prostra diante das coisas do mundo, uma geração que prega a verdade e doa quem doer, uma geração que vive uma vida de santidade. Ainda restam verdadeiros adoradores, e é com este povo que Deus, Ele conta. É com este povo que Deus, Ele conta. É com esta geração. E se você faz parte dessa geração, se você quer receber de Deus um renovo, se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, essa é a hora, esse é o momento. E eu convido você a vir ou ficar aí de pé no seu lugar, a vir aqui na frente, diante do altar. Você que ainda não é batizado, você que nunca mais falou em línguas estranhas, o Senhor, Ele está te convidando agora. Este é o momento, esta é a hora. Deus, Ele conta com você. Se você faz parte dessa geração, se coloque de pé onde você está. Aleluia. Se você faz parte desta geração, se coloque de pé onde você está. Se você faz parte dessa geração, se coloque de pé onde você está. Deus, Ele está perguntando a você. Deus, Ele está perguntando a mim: eu posso contar com você? Eu posso contar contigo? Eu posso contar com a tua vida nesses últimos dias? A Bíblia diz que Deus, Ele olhou para o povo de Israel. Ele fez um raio-x no povo de Israel. E Ele viu que o problema do povo de Israel estava no coração deles. O problema do povo de Israel estava no coração. E Deus, Ele disse ao profeta Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou trocar este coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Eu vou tirar este coração de pedra e eu vou colocar um coração sensível ao meu espírito. Eu vou colocar um coração sensível à minha voz. Meus irmãos, pedra não fala, pedra não se movimenta, pedra não tem nenhuma reação, aleluia. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou tirar este coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Se você quer ter o coração trocado por Deus, abra o teu coração para o Senhor nesta tarde e diga a Ele: Deus, eu preciso de Ti. Deus, muda o meu coração, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Fale para Ele neste momento que você se arrepende. Você se arrepende dos seus erros. Você se arrepende daquele pecado que o Senhor, Ele viu. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta se esconder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele tudo conhece, Ele tudo perscruta. E o Senhor, Ele viu você. Deus está dizendo às jovens aqui nesta tarde: eu não errei quando escolhi você. Eu não errei quando te chamei. Eu não errei quando eu falei contigo. Deus está dizendo a você: eu conto contigo. Sem nenhum espírito
Eu conto contigo. Feche os seus olhos. Deus, Ele está aqui nesta tarde. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta contigo. Sem nenhuma explicação. Forças da parte do Senhor. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo onde você está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja batizado onde você está, em nome de Jesus. Nesta tarde eu repreendo no nome de Jesus todo pensamento de morte. Missionários, Deus, Ele quer levantar dirigentes, Deus, Ele quer levantar levitas, homens e mulheres que estejam dispostos a buscarem a presença dEle. Então adore a Ele nesta tarde com todo o teu coração. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Se derrame na presença do Senhor nesta tarde. Vem como em Pentecostes. Receba novos dons. Receba novos dons espirituais. Receba novos dons espirituais para pelejar. Receba a estratégia da parte do Senhor para pelejar. Receba o batismo com o Espírito Santo. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, seja renovado em nome de Jesus. Abre o teu coração para o Senhor nesta tarde. Abre o teu coração para o Senhor nesta tarde. O Espírito Santo está movendo sobre este lugar. O Espírito Santo, Ele está trabalhando no nosso meio. E Ele está procurando os corações nesta tarde. Os corações que se dobram a Ele. O Espírito Santo está procurando um coração quebrantado. Tem coração quebrantado onde tu estás. Tem coração quebrantado aí dentro de ti. Porque é um coração quebrantado. O Senhor, Ele não resiste. Sinta a glória do Pai. Receba a força da parte do Senhor. Receba poder do alto para lutar, para ser um vencedor contra as ofertas, contra os pratos que o inimigo ele tem te mostrado. Receba a força da parte de Deus para resistir ao diabo nesta tarde, para resistir às tentações. Receba a força da parte de Deus. Deus, Ele está te dando força. Recebe um abraço da parte do Senhor. Recebe um
Oh Deus, é no nome de Jesus que eu te apresento este povo que está aqui, Senhor. Este povo que pertence a ti, Jesus. Este povo que está selado, Senhor, pelo teu Espírito. Este povo, Senhor, que foi lavado e remido pelo teu sangue, Jesus. Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. Senhor, alcance cada coração que está aqui. Alcance cada vida que está aqui, Senhor. Trata com cada coração. E aqueles que não falam línguas estranhas, aqueles que não receberam revestimento de poder, Senhor, no nome de Jesus eu te peço agora, alcança este coração, batiza ele com teu Espírito. Fale em línguas estranhas em nome de Jesus. Fale em línguas estranhas em nome de Jesus. Deus, tira toda a frieza espiritual. Deus, tira a frieza espiritual nesta tarde. Tira, Senhor, a frieza espiritual dos corações. Oh, Senhor Deus, reveste esses jovens nesta tarde. Blinda, Senhor, a vida desses jovens. Oh Deus, toma agora, Senhor, segura na mão deste jovem. Oh Deus, esse jovem que está aí, Senhor. Oh Deus, é no nome de Jesus. Oh Senhor Deus, quebra, Jesus. Quebra todo o laço do inimigo. Quebra, Senhor, toda a armadilha do diabo. Oh Deus, toda a oferta é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus.